não gostaria que você viesse no meu casamento. Eita. Imagina você contar pra sua amiga que o marido dela, ou o futuro marido dela, com quem ela está com o casamento agendado, deu um... Não, peraí, que ficou muito confuso. Deixa eu começar de novo. É até difícil de explicar, gente. A menina tinha uma amiga. Vamos começar de novo. Essa amiga tinha um noivo. Tinha um namorado. O namorado da amiga deu em cima dela. Ou seja, deu pra entender? Deu, é porque você é meio ruim de entender árvores Nossa. genealógicas, mas acho que a maioria das pessoas entenderam. Então explica aí pra gente, por favor. Isso, ai. A melhor amiga dela tinha um noivo com quem ela ia se casar e virar marido. Ele, antes do casamento, deu em cima dela. Ah, entenderam? Consegue distinguir? E aí, gente, ela deu o relato, porque o que aconteceu? Acabou o casamento, né? Ela terminou o relacionamento com esse marido, supostamente infiel. Não. Não. A amiga foi simplesmente desconvidada do casamento e tudo seguiu, tudo fluiu. Apenas ela ficou como a louca da história, né? Que amizades são essas. Vamos ver o vídeo dela, gente? Vamos. Esse vídeo foi postado pela Bruna e ela falou: o que você faria numa situação dessa? Hashtag casamento, hashtag talarica. E ela, nem talarica ela foi. E ainda comentaram aqui, ó, que babado. O dia que eu fui desconvidada de um casamento depois do noivo dar em cima de mim. Calma, eu sei que eu não sou a última bolacha do pacote, mas antes de contar a história, eu preciso contextualizar pra você. A noiva, no caso, é minha parente. A gente tem um parentesco aí de primeiro grau. Guarde essa informação. Final do ano e tudo mais, e eu fui viajar com a minha família e com... Não, então peraí, eu falei que era amiga, nem amiga é. Parente de primeiro grau. Primeiro grau pode ser o quê? Primo? Mãe. A minha mãe. Namorada da minha mãe deu em cima de mim. Vó é primeiro grau? Eu imagino que seja prima, né? Deve ser primo. Com o meu marido. Eu sou casada, eu tirei aliança porque eu não gosto de mexer com unha ou limpar a casa de aliança, então eu sempre tiro, mas eu sou casada. A gente foi pra casa dela, né? E aí, chegando lá, ela me apresentou o que seria o namorado dela. Nesse primeiro dia que eu cheguei lá e tudo mais, eu ia dormir na sala, né? Porque como não O que seria? O suposto namorado, O suposto, se é que podemos fui chamar. apresentado pro suposto namorado dessa parente de primeiro grau que não vai revelar qual é o parentesco. Se podemos chamar de namorado. tinha quarto suficiente, eu e meu marido, a gente ia dormir na sala. E daí eu coloquei o meu pijama. Calma, não escreve textão. Meu pijama é de manga longa, assim, também. E de calça. É um pijama bem confortável, bem largo, inclusive, que eu comprei ele já largo. Ah, é importante guardar essa informação do pijama, gente, porque o que aconteceu? Ela falou, já guarda o textão. Não adiantou, as pessoas criticaram ela mesmo assim, porque, é porque o pijama, porque o povo adora culpar, né? A pessoa que passou pela situação. A culpa não é do cara que deu em cima dela, a culpa é dela. Aí o povo já começou a supor que era um pijama Sensual. provocativo, sensual. Ela teve que fazer, mesmo ela dizendo guardem o textão, ela teve que fazer um vídeo mostrando o pijama. Olha, como a internet é saudável. Então a gente vai mostrar daqui a pouco o pijama também, tá bom? Só tô contextualizando isso pra vocês, por quê? Porque é por causa desse pijama que tudo começou. Bom, daí eu tava lá na sala, deitada no sofá. Pensa se é aqueles pijamas daquelas camisolinha branquinha de menininha de palitinho, sabe? Assim, como é que é o nome daquele negócio? Aquelas de anos 2000, né? Aham, como é que era o nome daquela loja que vendia pijama? Lilica, Replica. Meio que isso, não é Lilica Replica, mas tinha uma loja que era famosa nos anos 2000. Bem essa vibe. Ela com esse pijama aqui. Era gente. esse o pijama sensual. O pijama sensual aqui dela, ó, era nesse estilo. Vocês já tiveram um assim? Olha, Juliana Ungro, ainda bem que é família. Perder amiga é muito mais doloroso. Ai, gente, Ela prefere perder família. perder família não. Perder família tudo bem. Parentes, faço outros. A gente tá assistindo alguma coisa na TV, assim, e na hora que eu olho, assim, pro lado, que dá, assim, acesso à cozinha, ele simplesmente estava assim, ó. Sabe quando o cara te olha, ele começa a te babar, te desejar, tipo assim, começa a te olhar com aquele olhar nojento, tipo assim, te desejando? Foi esse olhar que ele tava olhando pra mim. E ela de pijama sem fechei a arte. cara e E ela com o pijaminha de menina de palito. Ela com pijama sonharte e de bobs no cabelo. E um creme na cara todo branco. Igual a Margarida Bonetti. nojada daquela situação, troquei de sofá pra que ele não continuasse me olhando. Essa pessoa, essa noiva, no caso, ela tem um histórico de se envolver com caras que não prestam. E aí, eu fiquei meio assim, sabe, com essa situação, me senti muito incomodada. E eu fui conversar com o irmão dela, que também é meu parente.
Peraí, Foi conversar com o irmão dele. Foi conversar com o irmão dela, que Da também é noiva. parente, né? Ou seja, meu irmão. É, porque estão falando aí que, de acordo com a biologia, primo não é primeiro grau. Mas, gente, de acordo com a cultura brasileira, Não. primo é primeiro grau. É, vamos pular a biologia então. A gente Não tem que vale a- partir não- pro conhecimento popular. Conhecimento popular. Popularmente, o povo chama primo de primeiro grau mesmo. Eu suponho, assim, se me dá o direito da suposição, eu suponho que ela tá falando de uma prima. Eu também. Até Porque mãe não deve ser, né? E irmão também não. Porque senão não é possível que seria irmã dela. Então só sobrou prima. E eu acho que irmã resolve as coisas mais no tapa, assim. Tipo, resolve as coisas na hora. Eu falei a situação que tava acontecendo. E daí ele falou assim pra mim: Bruna, fulano trai ela e ela sabe. Daí, depois, a gente foi pra casa de uma outra pessoa, que essa pessoa, ela é casada com o irmão da noiva. Ela não quer revelar a identidade de ninguém, né? É o parente de primeiro grau, uma pessoa, que eu não posso revelar quem É é. casada com quem? É casada com quem? Peraí. Ai, meu Deus, tá muito difícil. Ah, eu não gosto dessas coisas, é muito difícil pra compreender. Ela é casada com o irmão da noiva. Tá. Não sei se tá confuso pra vocês. Tá. E aí, do nada, Tá sim, tá confuso. surgiu um assunto. Ah, fulano trai fulana. Inclusive, que é fulano e fulana? Não, mas eu já tô me perdendo. Eu não vou nem tentar entender, gente. Eu vou seguir aqui adiante e vou contar com a sorte pra que eu vá entender no final das contas, na resolução da história. me chamou pra ir no... Não sei se pode falar essa palavra. Sabe? No quê? Puteiro? Bordel? Inclusive, fulano me chamou pra ir no... Ah, motel. Motel? Ah, Motel. Pode falar essa palavra. Só pra recapitular. Essa menina que me falou que fulano tinha chamado ela pra ir no... É cunhada da noiva. Então, no caso, ela é casada com o irmão da noiva. E aí eu fiquei abismada com isso. Eu falei assim, como assim ele te falou isso, né? Como que ele teve assim, tanta liberdade assim? Aí ela falou assim pra mim, Bruna, ele trai ela demais. E ela sabe disso e tudo mais, mas eu fiquei com medo de contar pra ela sobre isso e tudo mais. Porque o meu marido, irmão da noiva, Não, mas assim, é meio complicado, né? Porque ela falou, ele trai ela e ela sabe. Aí eu fiquei com medo de contar pra ela. Mas não precisa contar, ela já sabe. É, mas talvez ela sabe que acho que tem uma diferença entre trair Talvez ela sai, com ela pessoas sabe, fora da família, sabe né? parcialmente, né? É, porque trair ela seria a cunhada dela, né? É porque tem gente. demais, eu acho que tem acho. vários relacionamentos que a pessoa sabe que é traída, mas não quer que fale sobre. E segue a vida. A pessoa ela vive gosta de ver numa ilusão, por mais que saiba. O assunto só não pode ser conversado e nem abordado. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Gente, isso acontece aos montes no Brasil, sabe? Acontece muito. Inclusive, deve ter sido um problema ela ter contado, né? Falou assim, olha, o seu marido estava me desejando enquanto eu estava na sua casa. De camisola sanhate. Aí, qual que é o problema da história? É o marido que tá desejando ela e que já atrai ela? Não. Ela é o problema, porque ela abordou um assunto que não pode ser abordado. É porque tem gente que vai pra baixo do tapete, né? Tem gente também que não se importa de ser chifrado, gente. Às Tem gente que vezes- até gosta, sabia? É, tem, gente. Tem gente que tem fetiche em ser corno, tá? É, tem gente que gosta de ser chifrudo. Você gosta? Quem aí no nosso chat gosta de ser chifrado? Comenta pra gente. ele surtaria também se ele soubesse de uma coisa dessa. E aí eu falei pra ela, olha, aconteceu comigo essa situação, né? Contei pra ela o que tinha acontecido comigo. E aí ela pegou e falou assim, olha, você tem mais proximidade? Quem sabe você falando, ela não te ouve. Agora, gente, vamos para a parte 2, né? Pra continuar, porque ela postou e aí o povo adora já fazer isso no TikTok, né? Ah, o resto fica pra parte 2. O chifre em si vai pra parte 2. Olha, comentaram aqui pra gente a Jéssica falando, ele querendo repetir a história da família Pôncio. Porque a família Pôncio meio que tem isso, né? Tem Umas confusões entre famílias, ninguém consegue entender o que é o que. Eu nunca consegui entender a ordem dos acontecimentos da família Pôncio. Pra mim é muito complexo. Gente, tem que fazer quase uma faculdade pra conseguir entender a linha de traições. E outra coisa, vocês pegariam essa função de chegar pra noiva e falar que o noivo não presta? Eu não sei se eu ia querer essa função pra mim, não. Porque é uma situação muito complicada, né? Poxa, já estão ali caminhando pra um casamento e você sabe que é uma notícia que vai abalar tudo, né? Porque assim, ela tá falando que ela foi desconvidada do casamento, o casamento devia estar até meio próximo, né? E eu não ia acho- querer essa pedra pra mim, não. Pois é, o problema é que assim, né? Como é que você vai no casamento sabendo disso? Porque assim, se você realmente gosta da pessoa, como que não conta? Tem que contar. O problema é que você conta e você ainda sai como errada da situação. Mas será que não tinha outra pessoa pra contar? Uma irmã? Alguma outra pessoa? O dia que eu fui desconvidada de um casamento depois do noivo dar em cima de mim, parte 2. Se você não viu a parte 1, você precisa ver a parte 1 pra entender a parte 2. E ela tá aqui no meu perfil. Como é desesperada. Bom, Por depois isso que eu chama cheguei da parte 1. casa da cunhada da noiva, que no caso nem era noiva ainda, era namorada ainda, no caso, né?
mas tudo bem. Eu fui tomar banho e tudo mais. E quando eu entrei no quarto dos meus pais, que era onde que eles estavam dormindo, né? Ela chegou, mas o namorado, né? Eu vou falar noivo pra ficar mais fácil. Ela entrou no quarto, né? Ela viu que eu tava no quarto, ela pegou, entrou lá no quarto lá e a gente foi conversar. A gente começou a falar de algumas coisas. Ué, mas então ela tá falando, quando rolou a situação... Ela nem era noiva ainda. Não era noiva, então será que ela cancelou a participação dela do casamento antecipadamente? Olha, se um dia a gente for casar, você não tá entra. convidada, tá? Eu já estou te desconvidando previamente. É um desconvite prévio. Porque quando os convites saírem, Ou ela será- não receberá. Ou será que ela segurou a informação pro momento que ela anunciou o casamento? Ou então, será que ela segurou na hora que o padre falou assim, ó, alguém tem algo a dizer E contra ela esse falou, eu casamento? tenho. Nossa, Aí ela gente. falou, sai do meu casamento, que o casamento vai Gente, continuar. eu acho isso meio escroto, assim, se você esperou a cerimônia inteira acontecer, quando o padre fala, alguém tem alguma coisa a dizer, você fica calado? Não, mas isso na prática não acontece, né? Ah, em filme acontece Não, bastante. em filme, exatamente, em filme. Mas na prática, assim, na vida real, isso não acontece. A pessoa não fica sentadinha esperando a deixa do padre. Ai, mas eu acho que talvez se for uma pessoa dramática, gosta, viu? Segura ali a informação. Até dado momento que eu me senti confortável de falar pra ela sobre o que tinha acontecido. Ela tinha me perguntado o que eu tinha achado dele e tal. E aí, como a gente sempre conversava sobre relacionamento, quando foi pra ela terminar o antigo relacionamento dela, a gente conversou muito. Eu sabia de muita coisa que, assim, nem a família mesmo sabia, sabe? Que ela tinha passado e tudo mais. Eita. Daí, conversa vai, conversa vem. Então, Eu elas eram contei pra ela próximas, o que né? tinha acontecido comigo. Eu não contei sobre a cunhada dela. Eu contei somente o que tinha acontecido comigo. Até porque eu acho que, assim, a cunhada dela que deveria falar pra ela o que tinha acontecido. Por mais assim, eu tenho mais intimidade com ela, com a noiva, no caso, a cunhada também deveria chegar e contar o que aconteceu. O que aconteceu com ela, no caso, foi o olhar de desejo Do daquele cara. dia. Então ele não chegou a falar, ele Não, ele só desejou e babou. É desejo. só Ficou desejou assim, ó. e babou, tá? Só pra eu poder ver se eu tô entendendo direito mesmo. A Daniele tá falando aqui, ó. Finalmente falaram sobre esse assunto. Matheus não consegue entender a árvore genealógica. Não Nunca vi acerta. acertar uma. Não acerta uma mesmo. Não gosto nem que toque nesse assunto que eu já fico confuso. Já começa a doer minha cabeça. O que tinha acontecido e tal. E eu falei assim, olha, fulana, você sempre se envolve em um relacionamento atrás do outro. Eu acho que você Eita. deveria dar um tempo, assim, e nossa. tal, né? Conhecer melhor. Ela tinha pedido ele em namoro, foi ela que pediu ele em namoro. E depois ela que pediu ele em casamento. Assim, nada contra se você é bem resolvido e tudo mais, mas no meu caso, jamais eu faria isso. E porque eu também dou Ela ainda julga antes de contar, né? Antes dela jogar a informação, olha, o seu marido tava babando em cima de mim no sofá, ela tá falando, olha, você não tem um bom histórico. Seu histórico já diz muita coisa. Será que não é bom antes de você casar pensar nas suas escolhas? Vamos pensar um pouco, né? E eu amei o não julgo, porém eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso que você fez, tá? especificando isso, porque todo o relacionamento dela é desse jeito. E por isso que eu falei pra ela, você precisa dar um tempo, você precisa se curtir sozinha, desde a sua adolescência, você é desse jeito e tudo mais. Talvez você precise se curtir sozinha pra sempre, porque você não sabe escolher um homem, não. Não, mas ela criticou muito ela antes da notícia. Não podia. Tem que amaciar a pessoa. Tem, ela já devia estar nervosa, né? Ela já devia estar querendo dar na cara dela. Falou, quem é você pra me dar um sermão? Porque assim, você já tá indo contar que ela é corna. Ainda Aí você você fala começa a dar na cara dela sem parar. Olha, assim, começa que você tem um dedo podre. Segundo, você é corna. Em terceiro lugar, você é carente. Porque você tá sempre namorando, você não consegue ficar sozinha. Quarto lugar, sua mãe te odeia. E quinto, lugar- você é chata. Quinto lugar, esse corte de cabelo tá ridículo. Ela falou assim, Bruna, eu gosto muito dele, ele me trata muito bem e tudo mais. Eu falei assim pra ela, tá tudo bem. Se você quiser ficar com ele, tudo bem, eu te apoio, eu só quero ver você feliz. Pronto, assunto morreu ali, ficou ali mesmo. Daí a gente deitou na cama, a gente começou a falar sobre outras coisas, sobre trabalho, sobre faculdade, várias outras coisas. E pra mim tava tudo bem, porque assim, no final da viagem, né, nos outros dias que se era uma passaram, viagem. acho que a gente ficou aqui mais de uma semana, uma coisa assim. Tava tudo tranquilo, mas toda vez que eu via ele, eu já, tipo assim, me escondia, já, sabe, tentava sair de perto, porque eu não queria problema pra mim. É, Fiquei imaginando ela atrás do sofá. Ele aparecia e ela escondia. E eu também não queria problema com ela, sabe? Porque, tipo assim, sei lá, ela já tava sabendo do que tava acontecendo. Às vezes também ela poderia achar. Ai, sei lá, tanta coisa que pode passar na cabeça de uma mulher. A viagem acabou, voltei pra casa.
Tanta coisa pode passar na cabeça da mulher, inclusive chifre. Inclusive chifre. Pode pousar um grande chifre. A gente continuou conversando muito, a gente era muito próxima. Continuamos conversando muito por ligação, chamada de vídeo. Todos os dias a gente conversava. Todos os dias a gente conversava. Dos mais assuntos diversos possíveis. Às vezes, eu ligava pra ela de chamada de vídeo, a gente ficava de chamada de vídeo. Tipo assim, eu tava estudando, fazendo alguma coisa, só pra ter ela de chamada de vídeo. De tão próximo que a gente era. Ela nunca mais tocou no assunto, assim, dele e tudo mais. Só de uma situação específica que, assim, ela não tava gostando, porque ela tinha ciúmes e tal. E eu falei pra ela, olha... Ai, não dá pra mim falar pra vocês, gente, porque se eu falar vai ser muito... Agora você fale, meu amor. Agora você fale. Gente, fofoca contada pela metade, agora eu quero saber. Já escondeu a identidade dela mesmo, não tem problema, agora... Não, que identidade, gente? A pessoa que aconteceu a situação já sabe que é pra ela, né? já sabe. Sabe. Só não tem como processar porque não tem nomes. Eu falei pra ela, olha, você tem que ponderar, né, os dois lados e tudo mais. Passou um tempo, ela falou assim, eu pedi fulano em casamento e tal, a gente já tá morando junto, mas eu resolvi pedir ele em casamento. E eu fiquei, Nossa... ok, né? Tipo assim, tentei mostrar a felicidade, assim, pra ela. Ela teve que pedir... Gente, será que ela tava há muito tempo já pintando as unhas de branco? Esperando o pedido nunca chegou. Ela mesma foi lá e pediu. Eu acho que o TikTok daqui a pouco vai começar a acontecer isso, sabia? Vai tudo que a gente se juntar, vai né? As coisas vão se costurar. Porque já tem acontecido isso na internet. Às vezes uma pessoa conta uma história e você encontra o outro lado. Da outra pessoa contando o outro lado dela. Daqui a pouco a gente encontra essa noiva aqui também. E depois, o cara que tava corneando a noiva também. Todas as histórias do TikTok virando uma belíssima manta do tempo. E todo mundo fazendo as unhas, fazendo skincare. Falei assim pra ela, o importante é que você está feliz e tá tudo bem. O irmão dela, como eu também é meu parente, ele veio passar uma temporada aqui na minha cidade e tal. E aí ele falou assim, olha, Bruna, falou pra mim, dos meus pais e tudo mais, falou assim, olha, fulano continua traindo ela. Inclusive, ela parou de falar comigo, que era o irmão dela, né? Porque eu também fui falar pra ela que ela não deveria passar por essa situação e tudo mais. Então assim, ela parou de falar com o próprio irmão por causa do cara. Até aí... tudo bem, né? Quer dizer, não tá nada bem. Mas não. assim... Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Não está nada bem. Realmente não tá nada bem. Porque já tá cortando amiga. Já tá cortando irmão. Tudo pra ficar com o cara. Gente, às vezes realmente o fetiche em ser corno é muito grande. Ai, mas todo mundo chamando a menina de corna também, mas que saco, gente. Então não seja corna, né? Mas se ela quisesse ser também. Mas o povo tá avisando. O povo tá avisando. Mas ela pediu ele em casamento sabendo que ela é corna, gente. Deixa ela viver a vida dela também, eu, hein? Pelo direito de ser corna, Pelo né? direito de ser corna. Sabia que você tem esse direito? É um direito seu, meu amor. Eu não falei nada pra ela que eu tava sabendo disso, nem nada, sabe? Eu fiquei quieta e, tipo assim, eu já falei uma vez, eu não vou ficar falando de novo. Foi passando o tempo, a gente foi parando, assim, de falar e tudo mais, porque ela conseguiu um trabalho novo, tava estudando, eu também tava estudando, enfim. E aí a gente foi pra te falar, sabe? Mas falava, assim, uma vez ou outra e tudo mais. Não era aquela frequência de todos os dias, mas a gente continuava se falando, tá tudo bem, aconteceu outra coisa. Ponto. A gente continuava se falando. E pra mim, tava tudo bem, só que não tava. Até que um dia aconteceu uma situação na nossa família. E aí, ela mandou mensagem pra mim e falou assim, eu não gostei dessa situação que aconteceu da nossa família. Tipo assim, não tinha nada a ver comigo e com ela. Era uma situação específica da nossa família. Ela falou assim, eu não gostei e tudo mais. E eu falei assim, eu também não. E a gente começou a conversar assim de noite. Tipo, eram umas 10 e pouco da noite. Até que ela me manda uma mensagem falando assim, eu não gostaria que você viesse no meu casamento. Eita. Gente, que situação, né? Destruir uma relação, uma amizade e um relacionamento familiar, né? É, porque ela era parente de primeiro grau, supostamente né? prima. Imaginamos que seja supostamente prima pelo direito de ser corna. Eu fui desconvidada de um casamento depois do noivo dar em cima de mim. Essa é a parte 3 e última, eu prometo. Se você não tá entendendo nada, antes de me cancelar, você precisa assistir a parte 1 e a parte 2. Bom, como eu falei pra vocês, né? Ela me mandou essa mensagem do nada, quase um ano depois do acontecido. E aí ela falou pra mim que... Quase um ano depois do marido babar nela? Mas e se a corna não acreditou que o marido babou nela? Como assim? Não E se a acreditou na corna história? não está acreditando na história do babamento? Ela tem o direito de não acreditar, né? Olha, Niele, eu não consigo entender a mulher não acreditar em todas as provas e testemunhos e confiar em mais. Pois é. Mas eu acho que ela é o que já mais sabe. acontece. Disseram que a menina já sabia que era corna, né? Então, às vezes, é o que eu acho. Às vezes a pessoa não quer encarar o chifre. Ela não Talvez quer... ela não se importa não muito, quer... né? Não, às vezes a questão é que se importa, mas não quer que aborde. Não quer lembrar. Sabe? A pessoa quer viver um conto de fadas. Se eu não tô vendo, se eu não tô falando, não existe. É aquele negócio como é que é? Quem procura acha, né? É tipo assim, não é real se eu não tô falando sobre, né? É. Se ninguém tá falando, eu continuo meu relacionamento aqui, não sei o que o marido faz quando sai de casa, pelo menos ele volta pra casa, é corna? Mas anda no carro dele, ele anda no carro dela. Tem planos, Tem sonhos. planos, sonhos juntos, sabe? É corna, mas dorme com ele todos os dias. Dirige o carro dele.
Ele dirige o carro dela. Você não tá querendo simplesmente lidar, porque às vezes é estressante demais, a pessoa não consegue lidar com o fato de ter um relacionamento extraconjugal acontecendo ali, mas ela consegue continuar o relacionamento fingindo que isso não existe. Eu não queria que eu fosse mais no casamento dela e tudo mais, que isso eu não tinha percebido que ela tinha se distanciado de mim. E aí eu falei assim pra ela, sim, eu percebi, mas eu achei que era por conta do trabalho, a correria do dia a dia, você começou a trabalhar com uma coisa nova, você foi pra mim que tava estudando, e eu não quis te incomodar, e a gente sempre se falava, tipo assim, uma vez ou outra, então assim, pra mim tava tudo bem, só achei que era correria do dia a dia mesmo. Aí ela falou assim pra mim, porque aquele dia que você falou comigo lá no quarto, eu não gostei daquela situação, eu tô magoada até hoje. Nossa, mas tem muito tempo já. Nossa, mas tinha um ano de mágoa reprimida, gente, isso faz mal demais pro coração. E chega uma hora também que a mágoa tem que prescrever também. Eu, gente. Um ano depois não vale mais você reclamar. Imagina, gente, alguém vem reclamar com você com uma coisa que você falou. Aconteceu há um ano. Um ano. O tempo passou, amor. Crie outros problemas. Então assim, eu não quero que você venha no meu casamento. Eu disse, não, eu entendo. Você não querer que eu vou no seu casamento. Você quem sabe quanto é isso. Só que eu acho que você deveria ter conversado comigo essa situação antes. Se você ficou magoada naquele dia, você tinha que ter resolvido comigo. Antes de eu vir embora, ou até mesmo depois que eu vim embora, você poderia ter me ligado, você poderia ter conversado comigo quantas e quantas horas a gente não ficou conversando por chamada de vídeo, por ligação. E você nunca falou isso pra mim e eu achei que tava tudo bem. A minha intenção ao contar pra ela nunca foi magoar ela. E detalhe, eu contei somente o que aconteceu comigo. Eu não contei sobre a cunhada dela e nem nada do tipo. Eu contei somente o que aconteceu comigo. Só que ela não gostou. Eu fiquei super chateada, sabe? Aí vê bem, se ela for desconvidar todo mundo que o marido dela deu em cima, o casamento vai ficar vazio. Vai ser só um casamento privativo, né, gente? Um casamento íntimo. Vai economizar bastante no buffet. Vai ser só no cartório. Juliana, meu Deus, essa moça corna deve ser minha avó. Meu avô traiu e teve família com outra. Minha avó fala que é casada com ele. Ô, e gente, traidor. o tanto que eu já vi de gente, assim, que todo mundo sabe que tem traição no relacionamento, mas o casal segue, assim, ó, como se nada estivesse acontecendo. E não pode tocar no assunto, porque senão, meu filho, vai ser igual isso aqui, ó. Você que vai ser cortado da relação. Mas é porque é ensinado culturalmente pra gente, né, assim, no Brasil, que o homem pode ter amante, né? Tem tantos relacionamentos abertos acontecendo aí no Brasil. Semi-abertos, né? Semi-abertos, sem que se converse sobre, porque muitas vezes o relacionamento é aberto pra uma das pessoas só e ninguém fala sobre isso. Dentro do próprio relacionamento não se fala sobre isso. Mas, no fundo, você sabe que o cara tá ficando com outras pessoas. E pra você também, às vezes, tá ok. Ok assim, né? Vive, né? Você Lida com continua a a sua situação. vida. Eu fiquei muito frustrada. Depois que isso aconteceu, o irmão dela falou, né? Fulano traiu ela, tal, fulano continua traindo ela. Ela é feita de besta e tudo mais. Enfim. E aí, Idiota. Ela é uma corna. Ela é uma otária. Ai, gente, ela só toma galho o dia inteiro. gente, acabou que eu nunca mais tive contato com ela. Vai fazer o quê? Acho que já fez mais de um ano de novo. Então essa situação, tudo que aconteceu foi o quê? 2 anos atrás, no início de tudo isso. Ou mais, eu acho. Não sei se vai fazer 2 anos ou vai fazer 3 anos, algo assim. E aí, o que eu tenho de lição pra hoje? Às vezes, a gente quer ajudar. Se você quiser jantar de graça, fica calada. Se você quiser ir pra festa de graça, fica bem calada, porque eu não A fui próxima convidada. vez, gente, ela nunca mais vai falar nada quando acontecer uma coisa dessa A de lição novo. que eu tenho você quer boca livre? Fica quieta no seu canto. Quer o open bar, o open food do casamento? Fica calada. Mas aquela pessoa não quer ser ajudada e tá tudo bem. Em momento nenhum, eu falei, olha, você tem que largar, você isso, você aquilo. Eu só falei pra ela, você precisa refletir do que você quer pro seu futuro. Às vezes a gente vai ajudar e, não sei, vai acabar se dando mal. Assim como eu me dei mal, perdi uma amiga. Ela continua sendo E minha uma parente, parente. óbvio, mas eu perdi uma amiga. É porque ela não pode falar, né? Perdi uma parente. Eu perdi a amizade que eu tinha com a minha parente. Uma parente, ela continua sendo. Me sinto muito triste por essa situação. Não sei, se talvez voltasse no tempo eu teria feito a mesma coisa, sabe? De contar pra ela o que tinha acontecido comigo. Por mais que, se fosse comigo, sabe? Essa situação, Deus me livre me acontecer alguma coisa, meu marido fazer alguma coisa assim, eu gostaria de saber, eu não sei se eu contaria mais, sabe? É muito triste, muito frustrante. Ai, fiquei com dó dela agora. Tadinha. Mas às vezes dá uma chance lá, chega na corne e fala: Mas já tem 2 anos. Ô, meu amor, vem cá. Ô, minha corninha. Vem cá, minha corninha. Vem aqui, chama ela pra entrar na sua casa. Fala assim: abaixa a cabeça porque a porta é baixa. Ô, vai minha bater o seu chifrutinha. chifre. Minha chifrutinha do meu coração. Não é bem assim. A gente ainda pode ser amigas. Às vezes, a gente quer ajudar alguém, mas aquela pessoa não quer ser ajudada e tá tudo bem. Em momento nenhum, eu falei, olha, você tem que largar, você isso, você aquilo. Eu só falei pra ela, você precisa refletir. Ai, gente, eu tô com dó dela, mas eu tô vendo os comentários aqui, o povo falando, cadê a corninha da mamãe?
Ai, gente, mas eu tô com dó dela, tá? Não deixe as minhas risadas te enganarem, porque eu tô com Olha, dó a dela. Pamela no nosso chat. Fui num casamento de penetra. O noivo deu em cima de mim com a noiva do lado. No casamento, gente, aí também é demais, né? Mas a Pamela ficou calada pra aproveitar o buffet. É, com a boca cheia de coxinha. A boca cheia de bem casada, a taça de champanhe na outra mão. E às vezes a gente vai ajudar e, não sei, vai acabar se dando mal, assim como eu me dei mal. Ela continua sendo minha parente, óbvio, mas eu perdi uma amiga. E eu me sinto muito triste por essa situação. Ficou algo mal resolvido. E é triste. Eu fico triste por ela passar por isso. Eu fico triste por inúmeras coisas. Soube de coisas que ela também passou na gestação dela. E, Eita. como eu falei, eu nunca quis que ela largasse. Só queria que ela refletisse. E se ela quisesse ficar com ele, como eu falei pra ela, eu continuaria apoiando ela. Não precisava dela ter feito isso, sabe? Mas eu também sinto que ele ficou na cabeça dela. Eu tenho uma leve desconfiança disso, sabe? É claro que a decisão é ela que toma, mas a partir do momento que ela tá casada, que ela vai casar, né? Que ela já tava amigada com o cara. A partir do momento, assim, que ela já tá se morando junto e tudo mais, eu acho que ela fica mais vulnerável ao que ele vai falar ou não. Enfim. E você? O que faria? O que vocês fariam, gente? vocês fariam? Contariam, não contariam? Eu acho que depende muito da circunstância. Vamos ver o que as pessoas estão falando nos comentários? Ela não era sua amiga, uma amiga não faria isso. Gente, eu tenho uma história pra contar sobre mim muito louca, sobre quando minha tia quase deixou eu morrer. Oi? Nossa, mas é outro assunto, Jaqueline. Oi, mas o que tem a ver com o assunto? Oi, amor. Depois a gente fala disso, tá? Ô, Vamos amor, respeitar a história da menina amor, e aí. agora não. Agora a gente tá falando da nossa corninha. Mulher, você não está errado. Hoje o que mais existe é homem tarado. Tem velho que tem filho casado e tudo, e tem mulher. Só falta bater em poste olhando a gente na rua. E é importante salientar aqui, né? Vamos saber qual era o look usado por ela no momento da babação. Porque ela foi acusada de usar um pijama sensual, né? E Pelas pessoas. Era sensual o pijama ou era o pijama de bonequinha de palito da Sonharte? Olha o comentário da pessoa já. O pijama pode ser sensual, ela nem mostrou. Nossa, o povo, né, sempre dá um jeito de culpar. Ai, gente, é o saco também. As pessoas são chatas também. O povo sempre, na verdade, dá um jeito de defender o cara que dá em cima. Ai, né? então, e fazer apontamentos que não interessam, assim, o pessoal... Amor, você não sabe. Então vamos ver o pijama, se é da Sonharte ou não. Como sempre tem uma corda tentando defender o indefensável. Eu tava editando aqui a parte 3 pra postar pra vocês, mas antes eu vou mostrar o pijama pra vocês, que deu início aí a toda essa discussão. Então eu até coloquei uma blusa aqui por baixo, porque eu engordei. E daí, na época, ele era bem mais forró, sabe? Bem mais largo, o pijama. E ó, esse é o pijama. É da Shein mesmo. Camisa, manga longa, calça, ó. Calça, manga... calça longa. Eu tô tão estressada com esse comentário aqui, enfim. Calça longa também. E me fala, o que tem de mais nesse pijama? Olha, tipo, não marca, meu corpo não marca nada. E na época eu era muito mais magra do que agora. Pois é, gente. Não era nem como- o pijaminha da Raquel Brito lá. Pois é, não era nem da Raquel Brito do Meu Beijo Vai Te Viciar. Aqui, só no coça. isso. O que vocês fariam nessa situação? Vocês contariam pra amiga? Ou vocês guardariam pra vocês? E se fosse você a pessoa que está sendo traída, você gostaria que te contassem ou você prefere não saber?